Então, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa, onde a gente já está na terceira edição. É um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar participando, poder estar trazendo algumas reflexões. E hoje nós recebemos como convidada a Mariane. Já te agradeço, Mariane, de início, já por ter aceitado o nosso convite, dispondo um pouquinho do teu tempo para nos trazer as tuas reflexões, os teus conhecimentos. Seja muito bem-vinda, Mariane, boa noite. Boa noite, muito obrigada, Ivelto. Obrigada aos caros amigos que estão nos assistindo, amigos do Ismael Vivian, do Movimento Espírita, a todos o nosso carinho e a nossa gratidão pela oportunidade. Muito bem. Então, o tema proposto pela nossa convidada hoje, a Mariane, é a saúde mental em tempos de pandemia. Eu acho que talvez nunca foi tão importante, né, Mariane, a gente cuidar da nossa saúde mental, né, diante do cenário atual que a gente está vivenciando nesse momento, né, que começou lá no início do ano, lá, né, toda essa transformação, todas essas mudanças que vêm acontecendo nas nossas rotinas, né, onde a gente está precisando a cada dia se reinventar, encontrar uma maneira nova de fazer as coisas, né, seja dentro do nosso meio familiar, da nossa área profissional, com a nossa família, né, tem sido muito fora daquilo que a gente estava então acostumado, né? Uhum. E acho que foi no último trabalho, Mariane, a gente trouxe um exemplo bem interessante e mais ou menos reflete essa realidade que a gente está vivenciando. Eu estava lembrando que na época da escola, tinha sempre aquele professor que gostava de chegar do nada na escola e aplicar uma prova surpresa na gente, né? Uhum. Então, verificar se a gente estava estudando em casa, estava fazendo o tema de casa, ou que a gente prestava atenção, né, na sala de aula, assim. Então, a gente estava muito bem, quando ele entrava, ela dizia, coloquem os cadernos embaixo da classe, que agora tem uma prova surpresa. E aí, quem estudou, estudou, quem não estudou, obviamente, acabava se dando mal. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, Mariane, fazendo uma analogia com a situação atual, eu acho que foi mais ou menos o que Deus fez com a gente, né? Ele chegou do nada e falou, ó, prova surpresa, coloca o evangelho embaixo da classe aí, aqueles que estão estudando e estão colocando em prática, obviamente terão, talvez, uma facilidade um pouco melhor para fazer a prova surpresa. Aqueles que não estudaram ou não se esforçaram para colocar em prática, provavelmente terão uma dificuldade maior. É mais ou menos isso, Mariane. Então, eu gostei muito, Ivelto, dessa analogia que tu fazes, porque realmente nos remete assim a um período de escola mesmo. E a gente sabe, né, que a reencarnação é sim essa proposta de educação e de aprendizado. Então, nada melhor do que este exemplo que tu deste. Então, só que Deus, ele já vem nos trazendo algumas informações através dos amigos espirituais acerca dessa possível prova, né? Então, na realidade, nós esperávamos uma terceira guerra mundial que, graças ao bom Pai, não aconteceu. Então, nós estamos sendo testados através da pandemia. E é interessante porque a pandemia, ela não faz distinção. Todos estão sofrendo as mesmas consequências. Então, a gente observa a bondade divina justamente neste ponto aonde todos nós estamos passando pelos mesmos desafios de vida, né? Então, sermos pegos para uma prova sem que nós tenhamos estudado, realmente é algo que nos assusta. E principalmente aquele que é materialista e que não tem a crença em Deus, que não sabe da reencarnação, não tem o conhecimento da reencarnação, ou até mesmo não aceita o processo reencarnatório. Então, o desafio é muito maior.
Mas vamos tentar ver, assim, o que a vida está nos dizendo. E talvez eu até seja repetitiva, porque devido a alguns outros trabalhos que a gente tem desenvolvido, nós temos sempre falado da mesma forma. Que o convite foi para que nós ficássemos em casa. Então, volta para dentro de casa, volta para dentro. Então, a proposta e o convite é para voltar para dentro de si mesmo, né? Para poder fazer uma avaliação de quem eu sou e como que eu estou sendo gestor das minhas emoções neste momento de desafio. Então, aqueles que conseguem ser gestor das emoções estão passando por esse desafio, né, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais coerente. Mas aquele que não é gestor da emoção e que tem uma visão apenas materialista, este está entediado, está quebrando as regras, não usa máscara, né, tá fazendo aglomeração, está fazendo tudo aquilo que a gente tem visto todos os dias na mídia, né? Por quê? Porque não consegue entrar em contato consigo mesmo e porque talvez tenha uma vida totalmente voltada para fora. Mas é importante nós podermos entender, Evelton, que está havendo, então, um adoecimento psíquico. Este é o fenômeno que a gente tem presenciado, das pessoas estarem adoecidas em decorrência do tempo longo, né, que nós estamos em quarentena, e as mudanças, as exigências que estão sendo feitas a todos nós. Nós temos que nos adaptarmos a essa nova realidade. Mas esse convite é para nós mudarmos a rota, para nós mudarmos de rumo. Então, é importante a gente poder questionar a si mesmo sobre que tipo de vida que nós estávamos tendo antes da pandemia, qual era o nosso propósito, nosso objetivo, para que a gente possa entrar em contato com essa nossa realidade. E o fato de nós estarmos mais tempo dentro de casa, com os nossos familiares e convivendo com pessoas que talvez nós convivêssemos 1 ou 2 horas e agora estamos convivendo um tempo maior, como os filhos que não estão na escola e talvez essa exigência dos pais terem que ajudar os filhos a fazerem as atividades escolares, né? Então, isso está sendo um desafio. Então, esse desafio é que nós temos que estar olhando. Então, afinal de contas, quem sou eu e de que forma eu ajo junto com esses amores, né? Filhos, parceiros, parceiras, que estão comigo na caminhada. E aí é que a gente está sendo, então, tomado de surpresa. Então, essa prova está vindo, esse questionamento está surgindo na nossa vida, e nós estamos, muitas vezes, relutando para que essas mudanças se efetivem, para que essas mudanças aconteçam na nossa vida. Então, afinal de contas, que pai sou eu, que mãe sou eu, como é que eu lido com essas pessoas que estão me exigindo, já que antes eu estava no trabalho e daqui a pouco eu não estou conseguindo perceber que o meu filho está tendo outras necessidades, está tendo uma visão de mundo diferente. Então, nós temos um discurso muito repressivo e, às vezes, um olhar muito exigente em relação ao outro. Só que agora o outro está muito mais próximo de mim e eu preciso estar olhando para isso. Então, como é que eu estou realizando essa prova? Eu estou realizando essa prova com irritabilidade? Eu estou sendo intolerante? Eu consigo mergulhar nas minhas imperfeições e ver que eu que estou sendo exigente e que o outro não pensa como eu? Então, realmente é uma prova bastante difícil. Tem alguns que estão sucumbindo, que talvez tenham que repetir de ano, mas é importante nós podermos fazer esse mergulho interno e entendermos que mergulhar no nosso íntimo, ele vai desacomodar um monte de situações que nós não enxergávamos antes, porque a gente estava envolvido com aquela rotina de trabalho, de sairmos de casa, então a gente não conseguia fazer esse mergulho, e agora a gente está tendo bastante tempo para fazer esse mergulho, e esse mergulho inquieta.
Porque aí a gente vai ver assim que vai passar por momentos que são bem caóticos e que nós vamos vivenciar determinadas crises. Então, o que a gente precisa estar entendendo em todo esse processo é que a gente tem que reconhecer que nós temos luz dentro de nós, mas nós também temos sombra. E ao enxergarmos essa sombra, nós ficamos muitas vezes assustados e querendo fugir. Então, daí a impaciência, né, querendo que termine esse período, a impaciência de ficar dentro de casa por muito tempo, né, a impaciência com os outros, com o modo de funcionar dos outros. Então, são muitos os desafios. Talvez algumas pessoas não consigam cumprir com essa prova como deveria, em decorrência do seu propósito de vida, não está muito claro, né? Então, está totalmente voltada à vida materialista. Exato. E essa situação, Marina, ela tem feito com que cada pessoa, cada um de nós, está reagindo de uma forma, né? Está reagindo de uma maneira. A gente conversava na roda de conversa anterior, se eu não me engano, e a gente falava o seguinte: talvez hoje as nossas preces, as nossas orações, acho que em nenhum momento elas foram tão voltadas assim para um pedido único, que esse pedido seria o quê? Que acabe logo essa situação, né? Ou que chegue a vacina tão esperada. Então as pessoas elas estão desesperadas, querendo que acabe a situação. Mas aí a gente se pergunta, será que a gente já aprendeu o suficiente? Será que a gente já levou essa reflexão para dentro, a ponto de já estar na hora certa de acabar, né? Então a gente falava a respeito do tempo de Deus, né? Que Deus realmente ele sabe exatamente, né, o momento certo das coisas acontecerem nas nossas vidas. E como a gente falava ali, nesse momento cada um de nós está reagindo de uma maneira, né, diferente. E tem um conto bem interessante que eu acho que ele reflete bem essa realidade. Vou contar ele bem rapidinho aqui, só para a gente conseguir. Um jovem, ele foi passar um tempo com um monge, né, lá num mosteiro, de forma que ele, né, pudesse ter uma experiência, levar alguns aprendizados, algumas reflexões, enfim. E um dia, né, um determinado horário, lá ele sempre, a pedido do monge, ele se deslocava até o alto da montanha lá e preparava um chá e trazia para o monge. Todos os dias, naquele determinado horário, ele pegava a xícara e levava. Só que um determinado dia ele foi lá, preparou o chá, e quando ele estava voltando com aquele chá na xícara, quando ele estava entrando no mosteiro, o que aconteceu? Tinha um fluxo de pessoas ali que alguém acabou trompando nele e ele acabou derrubando a xícara no chão com o chá. Quando ele chegou lá para o monge, ele estava com a xícara vazia, ele não sabia o que falar, e ele simplesmente chegou e falou: olha, monge, eu acabei derramando a minha xícara com o chá. E aí eu não cheguei sem o chá aqui. E aí o monge perguntou para ele o seguinte: por que tu derrubou o chá? Aí ele disse: eu derrubei porque alguém me deu uma trompada. E ele disse: não, tu derrubasse o chá porque tinha chá. Se tivesse café, terias derrubado o café. Se tivesse água, terias derrubado a água. E se a gente fizer uma analogia com o que está acontecendo com a gente, né, a gente pode dizer que cada um de nós, né, no momento que a gente está recebendo essa trompada, a gente está derramando da nossa xícara aquilo que a gente tem dentro, né? Uns café, outros chá, outros água, que a gente pode traduzir, por exemplo, para as virtudes e também as imperfeições, né? Isso acho que a gente pode observar na prática, né, Mariane? Porque muitas pessoas, né, mesmo diante da situação como um todo, né, situação de perigo, mas vendo que tem, né, pessoas necessitadas, pessoas precisando, né, pessoas desempregadas, então aquelas pessoas estão se unindo, né, buscando alimento, medicamento, né, e levando para essas pessoas, né, ou seja, fazendo a caridade, né, estão preocupadas com o próximo. Ao passo que muitos, diante da situação, estão utilizando ela para tirar proveito, né? Então, acho que cada um, nesse momento que a gente está sendo sacolejado, que a gente está levando a trompada, a gente está derramando aquilo que a gente tem, né, no nosso interior. E eu acho que é isso mais ou menos que tem acontecido na prática. Isso justifica cada um estar vivenciando de uma maneira ou encarando de uma maneira, Mariane.
Com certeza, porque assim, ó, tu mesmo estás colocando, né? Então, alguns vão derrubar água, outros café, outros chá. Então, de acordo com a sua realidade existencial. Então, quando nós falávamos anteriormente a respeito deste mergulho interno, que ele desacomoda, que faz o indivíduo entrar em crise, ele é necessário. Nós precisamos nos sentir desacomodados para que haja mudança, né? Então, reconhecer a inteireza tanto da luz quanto da sombra em nós. Por quê? Porque esse é o propósito da reencarnação. Se a gente não reconhecer a sombra, a gente não vai se motivar para a mudança. Por quê? Porque aquele que não erra, né, que se diz isento, né, de erros, ele está só na luz. Então, se ele está só na luz, ele não precisaria estar nesse processo, né, de evolução. Então, nós precisamos ter consciência disso, que como os espíritos somos ainda imperfeitos, né? Então, lidar com os nossos aspectos sombrios foi o que nos trouxe para a reencarnação. E é preciso aprofundar essa percepção para que haja, então, o reconhecimento. Às vezes, nós passamos anos sem reflexão, e quando a gente se depara com a problemática, a gente vê que, às vezes, a nossa crença ela não dá conta daquilo que nós estamos passando, mas não é por responsabilidade da crença, da religião, é por nossa responsabilidade, porque é como nós olhamos e como nós exercemos a nossa crença, a nossa fé, né, a nossa espiritualidade. Então, de acordo com a crença de cada um, a gente vai vendo que, ao ter fé, o indivíduo se coloca no mundo, ocupa o seu lugar no mundo, né, desenvolve um papel de mais tranquilidade, mas ao não ter nenhum tipo de crença, nenhum tipo de fé, ele se sente à deriva. Então, não é porque que as religiões não tenham condições de atender o indivíduo, mas é pela forma com que ele exerce, né, essa sua religiosidade, essa sua crença. Né? E aí o que acontece é que muitas vezes nós estamos escondidos atrás de personagens, né? Apresentamos muitas vezes como bonzinho diante da sociedade, mas no momento que nós somos exigidos numa mudança de comportamento, numa atitude mais amorosa, a gente, em vez de a gente vai virar, né, o café quente no outro, né, vai acabar queimando o outro. Então, quando nós somos desafiados, às vezes a gente, em algum momento, até dentro de casa, dentro da família, né, alguém fala algo que nós não esperamos, nós agredimos, outras vezes caluniamos, fofocamos, em vez de pararmos para pensar sobre a repercussão das nossas ações. Então, qual foi a repercussão que esse servo teve quando ele virou o chá que ele iria levar? Teve uma repercussão, né? Então, ele ficou assustado porque ele não ia cumprir com aquela missão que lhe foi dada de levar o chá, né? E as nossas missões enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto grupos, né, de trabalho, até mesmo os grupos das nossas casas espíritas, né? Então, nós precisamos, então, lembrar que no momento que nós temos o conhecimento de Deus, a nossa conduta, ela precisa ser uma conduta diferente, né? Então, todas as nossas ações, ela tem repercussão. E aí nós precisamos entender que essa repercussão, às vezes, pode ser um filho magoado, uma companheira ou um companheiro que decide ir embora de casa, né? E aí a gente vai observando que as nossas atitudes agressivas, elas são totalmente disfuncionais. Ou seja, quando você agride alguém que faz parte da tua convivência, está demonstrando que tem uma disfunção emocional aí que precisa ser olhada. Então, no momento que nós olhamos com interesse a nossa luz e a nossa sombra, nós entendemos que somos suscetíveis às coisas externas, né? Então, a tudo aquilo que acontece externamente vai repercutir em nós. E aí é importante nós podermos entender assim, ó, que a gente justifica, que a gente responsabiliza. Quando tu deste o exemplo do menino, né? E aí ele foi perguntar, o monge perguntou para ele por que ele havia virado o chá, ele jogou imediatamente a responsabilidade nos outros, porque alguém pechou nele, porque alguém bateu nele, então ele virou o chá.
Então, ele não entendeu a inteireza da pergunta. Então, só para a gente exemplificar assim, ó, vamos tentar pensar numa pessoa que é alcoolista, tá? E ela não se dá conta da repercussão dessa atitude dela dentro do grupo familiar. Ela bebe todos os dias, cai na rua, às vezes precisa ser juntado, briga com a família, grita, né? Tem discussões num tom de voz bem alto, os vizinhos escutam, mas quando a família pede para ela que ela procure um médico e se trate, ou vá no AA, o que ele faz? Ele justifica que não pode, que não é alcoólatra, que não é louco, e imagina o que os outros vão dizer. Então, veja a desculpa que a pessoa dá, imagina o que os outros vão dizer, mas se as pessoas, os outros já dizem, porque eles já estava exposto, né? Ele já foi juntado na rua, ele já foi ouvido pelos vizinhos, né? A família já se queixou dele. Então, o que acontece assim? A pessoa está imersa num monte de escândalos ali na vizinhança, mas ela não se dá conta que aquele alcoolismo dela tem uma repercussão não apenas no grupo familiar, mas em toda aquela comunidade que está assistindo aquele comportamento daquele indivíduo. Então, quando tu colocas, né, virou o chá, mas a responsabilidade foi dos outros que... da aglomeração, é o indivíduo saindo da responsabilidade de si. E esse é um dos maiores motivos que a gente vê, né, o aumento de número de casos de Covid. Por quê? Porque as pessoas não assumem a sua responsabilidade, elas passam a responsabilidade para o outro, e qualquer situação que lhe exija uma conduta mais reta, mais equilibrada, mais madura, mais adulta, ela não consegue exercer. Então, é mais fácil dizer que o número de casos aumentaram por causa dos outros, mas é a nossa postura, é a nossa responsabilidade. Até mesmo os nossos pensamentos e a nossa psicosfera é responsável pela nossa condição de saúde e de doença. Então, e qual seria, então, a postura, né? A postura adequada é nós podermos nos perguntar, né? Por que nós estamos passando por essa situação, né? O que a vida está querendo de nós? E se a vida está querendo uma conduta diferente de nós, que tipo de conduta que a vida está querendo? Talvez a gente esteja nesse processo de reclusão justamente para a gente poder entrar em contato com a nossa realidade espiritual. Porque se nós viemos para cá para o processo evolutivo, a gente tem que dar conta dessa realidade espiritual, né? Quantas pessoas na minha volta sofrem, às vezes, pela consequência dos meus atos, né? Daqui a pouco eu sou agressivo, daqui a pouco eu sou exigente, daqui a pouco eu sou queixoso, né? Então, se várias pessoas têm queixa, a mesma queixa num grupo familiar, num grupo de trabalho, num grupo social, será que eu não sou responsável por isso? Porque é importante nós entendermos que nós evocamos resposta nos ambientes onde nós estamos inseridos. Então, se nós evocamos respostas dos outros, é porque tem ações que nós exercemos que tem uma consequência, e a gente precisa estar em contato justamente com essa ação que nós fizemos, se ela é positiva, se ela é negativa, né? Então, são virtudes ou são imperfeições nossas ainda que precisam ser olhadas. Então, quais são os comportamentos recorrentes na minha vida? E aí, quando nós vamos entrando, aprofundando, fazendo esses questionamentos, não sobre a vida do outro, mas sobre a nossa própria vida, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar menos exigentes, né? Quanto mais nós olhamos para os nossos aspectos sombrios, mais nós nos colocamos na vida de forma adequada. Porque né, o ego não tem para onde fugir, ele está em nós. Então, eu não tenho como me livrar do que eu sinto. Se eu tentar me livrar, o que vai acontecer? No máximo que eu vou fazer, conseguir reprimir. E aí vai ficar no inconsciente e em algum momento ele vai aparecer em forma de doença. Exato. E é um comportamento bem comum do ser humano, né, Mariane, terceirizar a culpa, né? E sempre encontrar um culpado. Só que enquanto a gente não assume para si, né,
as nossas responsabilidades, a mudança acaba não acontecendo, né? Não acontece, não acontece. E esse comportamento que a gente está colocando agora para fora da xícara, né, que tem se refletido nos nossos lares, né, com aquelas pessoas, principalmente os familiares, que é onde a gente mais está tendo contato, talvez se explique, né, Marina, a quantidade de divórcios, né, que tem acontecido, né, bastante, porque, e aí às vezes, eu lembro que agora há poucos dias, uma pessoa próxima estava me comentando que ela já havia, né, conversado, né, com o parceiro dela, com o companheiro, e eles chegaram à conclusão de que o melhor caminho era, né, a separação. E ela comentava que, pois olha, na verdade, antes ele não era assim, ele ficou depois da pandemia. E na verdade a gente sabe que não é, né? Esses nossos comportamentos, eles estão, né, em estado latente lá dentro. Basta uma situação onde a gente é testado, né, como uma situação como essa, de estresse, uma situação onde as coisas acabam, e a gente acaba externizando tudo aquilo que a gente tem, que é virando o chá ou café ou, né, coisas piores dentro das nossas xícaras. Tem acontecido também pais apavorados com o comportamento dos filhos, né, mas como meu filho ficou mal educado agora na pandemia? Na verdade não é o reflexo, né, daquilo que vinha do relacionamento de dentro de casa, só que agora, em função do tempo que se passa a mais, né, com os nossos filhos, a gente está podendo ter ideia, né, se o trabalho que a gente está fazendo, né, se é possível colher bons frutos ou não. Né? E eu acho que, né, Mariane, diante desse cenário todo, né, que a gente está enfrentando, a pandemia e tal, mas em paralelo, né, ao vírus, outras doenças também, elas continuam, né, elas não iam parar, obviamente, em função, né, porque surgiu, né, o coronavírus. Outras doenças estão acontecendo, né, como sempre aconteceram, e eu acho que talvez uma das mais preocupantes é as doenças mentais, né, a nossa saúde mental talvez nunca ela nos preocupou tanto, né, diante dessas situações, né, a gente está se estressando mais, tem ficado mais preocupado, né, tem ficado com muitas pessoas, a gente tem observado com muito medo, né, então elas assistem aos noticiários, né, e muitas vezes acabam se fixando muito só naquelas notícias ruins, digamos assim, né, e elas acabam ficando com pavor, com medo, e muitas vezes desencadeando outras doenças, né, mas a saúde mental, talvez, acho que ela nunca a gente precisou ter tanta atenção com ela, de que maneira que a gente pode enfrentar, Mariane, de que maneira a gente pode cuidar da nossa saúde mental nesse momento de dificuldade. Nós que trabalhamos na psicologia, a gente conversa muito, né? As pessoas sempre perguntam assim, quando é que eu procuro um psicólogo, né? E aí as pessoas acham assim, eu vou procurar agora que meu casamento está em crise, agora que meu filho virou adolescente. Ou seja, as pessoas vão procurar ajuda para a saúde justamente quando o problema já se estabeleceu e que muitas vezes num casamento não tem muito mais o que fazer. Porque essas pessoas precisariam ter se dado conta na primeira briga, na primeira discussão lá, não, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa para que a gente possa ter uma comunicação melhor, né? Então, não deixar o filho chegar na adolescência para começar a se preocupar porque ele está encerrado no quarto. Se ele está encerrado no quarto, é consequência do tipo de convivência que ele estabeleceu antes com a família. Tá? Então, assim, nada aconteceu agora, tudo vem se construindo ao longo do tempo. O fato é que agora está inevitável da gente, nós não temos mais como evitar de enxergar as coisas, porque elas estão na nossa frente, nós temos que enxergar. Então, ou seja, esse filho com a tendência depressiva, né, que de repente está manifestando uma ideação suicida, esse filho já vinha com uma história de solidão, de sentimento de inadequação, de falta de pertencimento no grupo familiar.
E agora, com a pandemia, talvez isso tenha aparecido com mais propriedade, né? Se potencializou, né? Então, o relacionamento do casal. Então, já tinham algumas discussões, já vinham com alguns questionamentos, e agora também está potencializado. Então, o fato é que nós temos que tentar entender, né, que nós precisamos tratar da nossa saúde mental sempre, né? Sempre que nós temos uma dificuldade, é importante que a gente possa tentar olhar para isso com um equilíbrio, tentar entender o porquê das coisas, por que eu me comporto desta forma diante do meu filho que é adolescente. Então, será que eu não estou com o meu adolescente sem cuidado? Não estou com a minha criança ferida? Né? Então, todo aquele pai, toda aquela mãe, né, que começa quando os filhos estão na adolescência a entrar em atrito, também tem uma criança ali, uma adolescente, clamando por atenção. Então, nós precisamos estar olhando para isso, né? Então, essas doenças, realmente, assim, elas estão potencializadas, em decorrência do indivíduo não fazer esse olhar para dentro de si, e é o que a pandemia está exigindo de todo mundo, de olhar para dentro de si mesmo. Então, o indivíduo, por exemplo, assim, com medo, é bem importante a gente poder identificar o que é medo e a ansiedade. São coisas, elas andam juntas, mas são coisas diferentes. Então, o medo, eu localizo, o medo eu identifico. Eu tenho medo do vírus, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da morte. Então, eu sei o que é que eu tenho medo. A ansiedade não, a ansiedade é algo subjetivo. Né? A gente não identifica, é uma inquietação, né? Eu tenho um medo pelo que vai acontecer amanhã. Então, a ansiedade, eu estou sempre com o meu pensamento no amanhã e nunca no agora. Então, ou seja, dá uma inquietação, muitas vezes é o medo daquilo que ele projetou para frente e que na sua grande maioria não acontece. Né? Então, assim, o que vai acontecer agora a semana que vem? E aí a pessoa fica com medo daquilo que ela imaginou, mas que ela não sabe se vai acontecer. Então, ela projeta no amanhã. Então, é diferente o medo e a ansiedade. E a ansiedade, a gente vai vendo assim, o número de pessoas com ansiedade é altíssimo, né? E o medo, é importante nós entendermos que é necessário que a gente tenha medo em pequenas doses, porque ele nos protege. Então, para atravessarmos uma rua movimentada em Porto Alegre, em São Paulo, a gente precisa ter um pouquinho de medo, porque senão a gente atravessa e o carro passa por cima, tá? Então, o porquê do adoecimento? O nosso cérebro, ele não suporta muito tempo de pensamento negativo. Aumenta o cortisol, a noradrenalina no organismo, que predispõe às doenças infecciosas e cardíacas. Então, o cérebro, ele não consegue lidar com tanto pensamento negativo. E aí a gente vai vendo que a pessoa que está com medo, ela só pensa em coisas negativas. Ela está ansiosa, ela só pensa em coisas negativas. E aí, com certeza, vai ser potencializado todos esses sintomas que o indivíduo está obtendo, né? Então, a insônia, que também é decorrente da ansiedade, as pessoas às vezes não se preocupam com a questão do sono, mas é muito importante uma pessoa poder dormir uma noite inteira. Então, a pessoa com insônia, ela tem dificuldade de pegar no sono, né? O que acontece? O sono, ele fica superficial, ou então fragmentado. E aí nós temos que entender que é justamente, olha só, a oportunidade que a gente tem para descansa o corpo físico, mas a alma, ela se emancipa. Então, no momento que nós ficamos com esse sono fragmentado ou superficial, não existe a emancipação da alma. E aí o indivíduo acorda no outro dia muito cansado, com uma sensação de peso, com uma sensação que não dormiu, porque não houve esse desprendimento. Então, ele não desprende, ele vai ficar, né, preso somente nesse contexto emocional que ele está visitando neste momento. Então, o pesadelo também, ele é muito típico da pessoa que é ansiosa,
né? Então, nos adolescentes, agora a gente tem um outro fenômeno que é muito interessante da gente estar olhando, né? Que são esses hábitos que são inseridos pelo celular, pelo uso das redes sociais, né? Então, ou seja, dormem e ficam com o celular ali no lado, então aquela luminosidade não permite que ele consiga ter um sono completo, então o sono vai ficando fragmentado. E aí, todos esses hábitos são necessários, a gente está olhando para quê? Para realinhar essa conduta, né? Então, Kardec diz o seguinte, assim, ó, que na atualidade, não é somente desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas principalmente elevar os sentimentos. E eu acredito, Evelton, que daí, aí a gente possa estar respondendo realmente isso que tu está trazendo, né? Então, assim, ó, são os nossos sentimentos, é nós sairmos dessa condição somente do racional e buscarmos trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas o que está acontecendo, então, com o indivíduo? Ele está voltado somente às paixões, né? Então, quando nós nos deparamos somente com este lado materialista e voltado às paixões, né? O que vai acontecer? Aí nós temos também a resposta no Livro dos Espíritos, a questão 908 fala a respeito disso, né? Então, o abuso das paixões que é a causa do mal, não as paixões em si, né? Mas o abuso disso, né? Então, o que nós fizemos, né? Porque é necessário que a gente se apaixone por uma leitura, que a gente se apaixone pelo bebezinho que nasceu, pelo filho que nasceu. Então, a gente precisa disso, mas é como nós lidamos, então é o abuso, é o excesso, né? É esse extremo que nós saímos de uma condição para outra totalmente extremada, e é justamente neste momento que o homem sofre. Então, nós temos que usar tecnologia, temos, mas a gente também tem que saber a hora de dormir e para poder conciliar o sono. Então, o indivíduo que deixa o celular no lado da cama e recebendo mensagem a noite inteira com sinal, ele não consegue conciliar o sono, então ele vai ficar numa situação de estresse, e estresse leva ao adoecimento psíquico, né? Então, a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar estressada, ela não vai dormir, né? Então, tudo isso leva à diminuição de uma saúde mental, né? Sem contar com a questão da depressão, que a gente sabe também, né, do índice de depressão, do índice de pessoas com ideação suicida neste momento de pandemia. Então, a gente precisa estar olhando a depressão como uma doença, né, que a pessoa que fala em suicídio, ela não está querendo chamar atenção, ela está doente, ela precisa de auxílio, e nós precisamos, principalmente nós que somos espíritas, precisamos estar falando, esclarecendo a respeito da depressão, porque, né, nós somos espíritos, a alma é imortal. Então, o indivíduo que se suicida, ele não quer matar o corpo, ele quer aliviar a dor, né? E se aliviar a dor para ele for tirar a vida, ele vai fazer isso porque ele não tem consciência da imortalidade da alma. Então, justamente por isso que é de nossa responsabilidade estarmos falando, então, a respeito, né, da depressão, e termos este olhar da depressão como doença, e não acharmos que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção, porque é muito sofrido o indivíduo com depressão. Ele sofre, e principalmente quando a família diz assim, você tem tudo, a pessoa se sente mais culpada ainda, porque ela realmente, eu tenho tudo, mas ela não está feliz, ela não consegue se sentir pertencente. Então, é importante a gente desenvolver a espiritualidade. Você perguntava o que fazer. O que fazer, a doutrina espírita nos apresenta uma série de ferramentas, né? Então, a prece, né, de fazermos a prece, não fazermos a prece só no momento que nós estamos em necessidade, né, a fazermos a prece sempre, quando acordarmos fazermos a nossa prece, no momento de dificuldade fazermos a nossa prece. Jesus orava o tempo inteiro, Jesus orava. Se a gente pegar, então, as passagens do Evangelho, a gente vai ver assim, e Jesus se afastou para orar, e Jesus ficou sozinho para orar. Então, o tempo inteiro a gente vai vendo essas passagens. Jesus sempre
buscava as respostas na oração. E nós, se Jesus é o nosso modelo e guia, nós precisamos ter essa clareza de seguirmos, então, os seus passos. E a oração, sim, é ferramenta. A água fluidificada. No momento em que nós fizermos o nosso evangelho, deixarmos um copo de água, né, ali, e essa água pode ser bebida, essa água vai ser fluidificada, vai ser colocada a medicação necessária para que a gente possa fazer o uso depois, nosso e também da família. Quando estiver terminando a água, né, completarmos novamente aquele copo ou uma garrafinha, sempre, né, mantendo a água fluidificada. Uma outra questão, assim, ó, que a ciência tem nos chamado muito a atenção para que a gente desenvolva e a gente coloca como orientação nos consultórios, é a questão da meditação. Quando nós meditamos, nós conseguimos, então, fazer a transformação cerebral. O indivíduo que começa a fazer a meditação, e se ele tem uma frequência na meditação, existe uma modificação cerebral, e essas pesquisas, elas estão relatadas em revistas científicas, aonde são feitas ressonâncias, onde são feitas amostras do cérebro de pessoas que começaram a meditar. Então, a meditação, ela auxilia muito a sair deste estado de ansiedade, principalmente o ansioso. O ansioso tem dificuldade de meditar, mas a gente começa a inserir meditações de 5 minutos e depois vai aumentando aos pouquinhos, até a pessoa conseguir ficar um tempinho maior. Então, ajuda a respiração para a pessoa que é ansiosa, puxar o ar pelo nariz, segurar na boca do estômago, soltar pela boca, fazer 1, 2, 3, 4 vezes, para quê? Oxigênio no cérebro. Então, a pessoa vai conseguindo entrar em contato consigo mesmo, estar consciente do aqui e do agora, para o ansioso. Eu estou aqui, estou aqui, estou agora aqui. Ou seja, se dando conta de que tem que estar entrando em contato consigo, né? Fazer o evangelho no lar. Muito importante a família ter a prática do evangelho no lar semanalmente. A gente pode fazer a leitura do evangelho todos os dias, se quiser, de manhã quando acorda, de noite quando vai dormir, mas a prática do evangelho no lar é muito importante para quê? Para a mudança da psicosfera daquele ambiente familiar. Tá? A mudança do pensamento. Então, se nós estamos ansiosos, se nós estamos muito preocupados, olhando os telejornais com as notícias do Covid, o que a gente pode fazer? A gente pode desligar a televisão, botar uma música de relaxamento, né? Fazer, então, a nossa reflexão, a nossa meditação, pegar um bom livro e fazer a leitura, né, de uma bibliografia que possa nos esclarecer a respeito do sentido da vida. Né? Nós temos no livro Transição Planetária, aonde Divaldo nos coloca de todo esse processo que nós estamos passando agora. E a gente vai vendo que existe todo um projeto para essa transição planetária. Só que muitas vezes o que as pessoas não se dão conta, que quem está à frente desse processo da transição planetária é Jesus, e que certamente não é o primeiro planeta que ele é o responsável por uma transição planetária. Então, se é Jesus que está no leme, por que nós vamos, então, nos desesperarmos? Aí entra a parte que nos compete, Velto, que é aquela parte de nós aprendermos a pensarmos melhor, né? Desenvolvermos a coerência. Se nós já temos no Evangelho um tratado de psicoterapia, né, que Jesus nos oportunizou, né? Esse aqui é o nosso tratado de psicoterapia. Só que o nosso terapeuta é Jesus, médico das almas. Ou seja, se nós tivermos esse entendimento de que existe sim uma providência divina a nos cuidar, uma providência divina que permite que nós tenhamos um anjo de guarda nos intuindo, existe toda uma equipe espiritual responsável pelo nosso projeto reencarnatório, não tem por que nós nos desesperarmos, mas confiarmos na espiritualidade
que tudo isso que nós estamos passando é realmente o professor aplicando uma prova e que nós não temos que ficar assustados de estarmos, então, sendo avaliado nesta prova. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se nós não prestamos atenção suficientemente para respondermos as questões da prova, nós vamos ter a oportunidade de recuperarmos, de fazermos uma outra prova, mas talvez nessa outra possibilidade nós estejamos mais atentos, mais coerentes, mais lúcidos, entendendo que como espíritos nós precisamos passar por esse processo de aprendizado. E o aprendizado ele só acontece quando existe mudança de comportamento. Não adianta nós termos uma teoria e essa teoria não fazer sentido na nossa vida. Nós pensamos, mas não conseguimos sentir. Por conta disso, as nossas condutas vão ser incoerentes. Agora, à medida que a gente pensa, sente, a gente muda o comportamento. Por quê? Porque houve aprendizado. Então, o aprendizado, ele só aconteceu quando houve mudança de conduta. Passamos por uma experiência ruim, passamos por uma experiência de desentendimento no grupo familiar. Nós não temos que nos defender e nos colocarmos como vítima da situação, mas pegarmos aquela parte que nos compete de responsabilidade e darmos conta disso para tentarmos não repetir o erro, porque senão nós vamos sempre sermos vítimas da sociedade, vítimas do grupo familiar, e aí não tem evolução, porque a evolução só acontece quando a gente olha para o erro e tenta melhorar. Quando a gente não reconhece o erro, a gente permanece naquela situação de não se responsabilizar. Então, se nós não assumimos, nós não reconhecemos, não tem por que fazer esforço de mudança. Exato. E essa situação toda vem nos fazer um convite, né, Mariane, para reflexão, para mudança, para que a gente saia, né, muitas vezes da zona de conforto que a gente mesmo acaba se colocando, né? Tem aquela historinha que é bem interessante daquela família que vivia da vaquinha, que dava leite, e um dia a vaquinha caiu lá no penhasco lá, e eles tiveram que encontrar uma maneira, né, de mudar todo o cenário e tal. E eu acho que isso também tem acontecido com a gente, né? Isso tem acontecido na nossa realidade. Muitas pessoas estão tendo que refletir, né? Por exemplo, a gente conversava lá no início, lá antes de entrar no ar, com relação à falta que os centros espíritas têm feito, né, nas nossas vidas, né? Mas é importante tudo isso que também tu falasse agora, né, da gente lembrar que não é só no centro espírita que a gente vai receber ajuda. Como tu mesma falaste também, eu posso fazer o evangelho, né, o evangelho no lar, colocar minha água ali, todos os dias, antes de eu dormir, eu vou fazer as minhas preces, ao acordar eu posso fazer minhas preces, expressar toda a minha gratidão com relação, né, a tudo que eu estou recebendo, né? Então tem várias maneiras de que a gente está tendo que reaprender ou muitas vezes descobrir, né, que existem outras maneiras também da gente se conectar com Deus, né, da gente se sintonizar com Jesus, com a espiritualidade maior. O nosso tempo está acabando, Mariane, e eu queria te deixar uma última pergunta para te aproveitar mais um pouquinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Mariane, com relação a... Tem uma frase que ela diz o seguinte, que a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então, eu acho que nunca se fez tanto necessário, né, a gente se manter com um padrão vibratório elevado, né, com os pensamentos elevados, e eu acho que aí é uma dificuldade enorme, né, que o mundo todo está encontrando, né, diante da situação, do cenário, de conhecer alguém, né, que acabou contraindo o vírus e acabou desencarnando, né, de assistir aos noticiários, acompanhar os jornais, e isso faz com que, né, a grande maioria das pessoas acabem baixando o seu padrão vibratório, e isso acaba prejudicando a nossa saúde, né? E a própria ciência, ela já comprova isso, né? Inclusive, eu não lembro qual foi a revista que eu li, que eles acompanharam estudos em pacientes que estavam internados, né, com doenças semelhantes,
né? E eles observavam no comportamento daqueles que obtinham a cura de forma mais rápida, era aqueles que justamente, né, apresentavam, estavam sempre de bom humor, era aqueles que tinham mais espiritualidade, aqueles que falavam em Deus, falavam em fé. De que maneira, Mariane, a gente pode, de que maneira o nosso padrão vibratório ele interfere, né, nas nossas vidas, e de que maneira a gente pode manter o nosso padrão vibratório elevado? Então, isso que tu falaste é real, assim, ó, existem várias pesquisas, né, que mostram, né, a respeito, assim, da eficácia da prece, então, pacientes que têm uma crença que têm fé, esses pacientes, eles têm, a imunidade deles é maior, né, então, eles se recuperam com mais agilidade. E aí a gente vê assim, ó, nos Estados Unidos geralmente tem capelas dentro dos hospitais. E aí eles têm um trabalho chamado de capelania, né? Que é justamente assim, ó, fazer o atendimento das pessoas no momento em que elas estão passando por um adoecimento. E aí, inclusive, tem alguém à disposição, um pároco, nas capelas para poder escutar essas pessoas. E aí, então, essas pesquisas todas mostram que aquela pessoa que tem fé, ela realmente, assim, ó, ela se recupera com mais rapidez. Então, a importância de nós, então, que somos espíritas, nós podermos entender a questão, assim, ó, da psicosfera. À medida que nós mantemos o pensamento voltado ao bem, que nós construímos um padrão de pensamento vibratório harmônico, positivo, de confiança, por mais que as notícias estejam aí no nosso lado, na televisão, se nós mantermos um padrão de pensamento voltado ao bem, à confiança, à certeza de que temos um propósito. Isso não quer dizer que a gente não vá contrair a doença, mas como é que vai ser esse adoecimento? Né? Então, podemos contrair o vírus, porque ele está aí, mas a nossa postura diante da prova que nos que nós vamos passar. Então, é através do pensamento, o pensamento realmente assim, de confiança, de certeza que não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Então, se nós vamos passar por situações desafiadoras, é importante nós podermos manter uma conduta equilibrada. E aí eu gostaria de trazer, assim, ó, lembrando, quem assistiu o filme do Chico Xavier, deve de lembrar que quando ele estava no avião e dá uma pane no avião, e aí todo mundo começa a gritar, e ele começa a gritar junto, né? Ai, o avião vai cair tudo. E aí o Emmanuel chega com toda a elegância, né? Chega lá e diz assim, Chico, por que você está gritando assim? Ai, o avião vai cair. E eu vou morrer. Mas você tem medo da morte, Chico? Né? Você sabe que a morte não existe assim. E aí ele vai tomando consciência de novo, né? Ou seja, assim, todo mundo está gritando, eu vou gritar. Então, já que você vai morrer, Chico, morra com dignidade, né? Então, assim, ó, aquilo foi algo bem descontraído, mas que a gente precisa entender que muitas vezes esse pânico, este medo que a gente está vivenciando é realmente o medo da morte. Então, será que nós realmente conseguimos entender ou vivenciar a experiência da imortalidade da alma? Será que nós conseguimos ser coerentes? Tá? Então, é importante a gente estar em contato, sim, conosco mesmo, para a gente buscar essas respostas, para a gente poder obter um pensamento mais voltado ao bem, mais voltado à coragem, à confiança em Deus, à confiança nos amigos que nos amparam, para que a gente possa ter essa sustentação espiritual e fazer do nosso campo mental um campo harmônico, ou seja, entrando no que a gente chama de consonância cognitiva, que é o pensar, o sentir e o fazer coerentes. Quando nós temos um discurso de confiança, sentimos medo e destrambelhamos diante da situação, a gente entra na dissonância cognitiva, ou seja, não existe coerência no nosso pensar, no nosso sentir e fazer. Agora, quando a gente consegue pensar, olha, a alma é imortal, né? Somos filhos de Deus, não vai acontecer conosco nada que não esteja previsto no nosso processo de aprendizado e de evolução.
Então, nós pensamos, sentimos, e automaticamente a nossa conduta vai ser uma conduta mais organizada, né? E quando vier a ansiedade, quando vier o medo, é o momento da gente fazer a prece e pedir não para que o vírus vá embora, mas para que a gente tenha coragem, para que a gente se sinta amparado, para que a gente realmente assim possa lançar mão, né, deste amparo espiritual que está à nossa disposição. Os amigos estão sempre prontos para nos amparar. Deus é Pai, e se Deus é Pai, Ele não vai nos dar pedra se nós pedirmos coragem e fé, né? Então, nós precisamos ter coerência com essa doutrina né, com que a doutrina preconiza, com que ela nos oferta, né? Então, às vezes, não estamos conseguindo lidar com isso, vamos chamar um amigo por chamada de vídeo, conversarmos, falarmos da ansiedade, se não for suficiente, buscarmos uma ajuda profissional, porque, com certeza, nós não estamos sós nessa caminhada, e é importante a gente saber pedir ajuda. Isso é humildade. Às vezes, quando nós temos alguma crença, a gente acha que não precisa de ajuda profissional, mas às vezes a gente precisa estar conversando sobre aquilo que a gente sente, né? E assim, com certeza, a gente vai estar sendo mais coerente. E nós precisamos lembrar também, né, que quando Jesus estava no mar com seus discípulos, e veio a tempestade, o que aconteceu? Eles ficavam apavorados por causa da tempestade, e o mestre dormia tranquilamente. Então, naquele momento, Jesus fala a respeito, então, do poder da fé, da confiança, né, que nós temos que ter e entendermos, né, que somente vai haver paz e libertação das doenças da alma quando nós encontrarmos essa saúde integral. E o que é essa saúde integral? É nós conseguirmos entender que, como espíritos, nós estamos aqui para esse processo de evolução. Então, as coisas que nos acontecem não são castigos de Deus, são oportunidades, são as provas que tu falaste no início, que o professor vai aplicar, mas ao término da prova, com certeza todos nós sairemos vitoriosos, principalmente se nós conhecermos quem é o nosso professor, né? Então, este período de transição planetária, quem é o governador do nosso planeta? É Jesus, e é Ele que está à frente de toda essa transformação, e nós temos que ter confiança nisso. Exatamente, é isso que nos conforta. Mariane, que pena, o nosso tempo está chegando ao fim. Bom, se a gente pudesse falar por mais 1, 2, 3 horas, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, né, Mariane, para a gente fazer, quem sabe, a parte 2 e continuar desenvolvendo, né, esse tema tão oportuno, né, principalmente diante da... Sempre importante, mas nunca tão importante quanto esse momento que a gente está vivenciando. Acho que é muito bom ouvir esses esclarecimentos, né, que vai ao encontro daquilo que a gente está vivenciando todos os dias, né, todas aquelas dificuldades, todas aquelas dúvidas, né, que a gente lembre, né, um pouquinho, ou cada palavra do que a gente, né, pode ouvir aqui, que com certeza vai nos ajudar, né, a seguir adiante, porque é que nem tu falasse ali, a gente não que a gente vai pedir para o vírus acabar, né, mas a gente vai pedir para uma forma de estarmos melhores preparados, né, para enfrentar. Exatamente. Então tá, Maria, eu agradeço mais uma vez pela tua disposição, pelo encontrar um tempinho para conversar com a gente, trazer todos esses esclarecimentos. Com certeza. Sempre que o Ismael precisa, né, como trabalhadora do Ismael, a gente está disponível sempre para poder fazer esses encontros que são tão fraternos, que são tão amorosos, né? E que coisa boa, a gente conversava no início, né? Que a gente não está fisicamente junto, mas é tão bom a gente se enxergar através da tela, porque isso também já é uma forma da gente matar a saudade, né, dos nossos companheiros. Então, aos queridos amigos, assim, recebo o meu abraço, a minha gratidão, estou louca de saudade de todos vocês, e tenho certeza que vocês também estão com saudades da gente, tá? Um abraço, e vamos lembrar, então, né, quem é o nosso aniversariante, que a gente possa renascer com Jesus,
e que a gente tire Jesus da cruz e coloque nos nossos corações, no nosso cotidiano, porque Jesus está muito atual, ele é nosso médico das almas. Se a gente tem Jesus, né, a nos amparar, nós não temos que temer a nada, né? Então, um bom final de ano a todos os irmãos, e muito obrigada, Evelto, pelo teu carinho, a tua atenção e pela oportunidade. Oh, imagino, Maria, nós é que agradecemos. Então tá, meus irmãos, encerrando mais uma roda de conversa. Eu agradeço a todos aqueles que nos assistiram, que estão nos assistindo, e convido a todos para na próxima terça-feira, a gente vai ter, se Deus quiser, né, a próxima edição, né, da roda de conversa, e se Deus quiser, estaremos lá mais uma vez. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima noite. Muito obrigado, até mais. Vai.